Eu só estava vendo o jogo, né? E aí eu vi o público, né? Na hora o Everton Ribeiro dando uma coletiva, dando uma entrevista, o pessoal xingando o Renato e gritando Mister, 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 né? Ovacionando. Só que olhando a temporada do Flamengo e vendo com o que o Palmeiras gasta e o que o Atlético Mineiro gasta, é porque se cobra muito título, não é aquele clube que está em seca de anos, que não ganha nada. Ó, pede o Campeonato Nacional para um time que gastou e muito. E vai ser vice. E vai ser vice no Campeonato Nacional. Talvez o Flamengo tenha que ser cobrado pela semifinal da Copa do Brasil. Que aí sim, tem mais time do que o Atlético Paranaense. Mas perder pro Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, não vejo nenhum Normal absurdo. Nenhum absurdo. Ganhou o Campeonato Carioca, como não tem mais rivais no Rio. O Flamengo. Você não pode. Não, mas assim, a temporada toda. Fez o que tinha que fazer. Foi lá e Foi ganhou. campeão Isso da aí. Supercopa do Brasil, ganhando do Palmeiras nos pênaltis. A temporada perdeu pra quem? Quem foi o campeão nacional? Pô, ó, quem foi, sabe quem foi? Hulk, Diego Costa. Time no mínimo do Melhor mesmo treinador nível. do país tá lá, Cuca. Lógico. Um time que investiu muito. Jogadores, pô, Nath Fernandes trouxe do River, principal jogador Claro. da América e E Libertadores. o Vampeta e o Flamengo foi campeão ano passado com 71 pontos. Esse ano ele ainda tem 3 jogos e já tem 70. É. Ele vai Ele fazer mais pontos do ano passado. Ele vai A culpa não é valorizar. dele, é do Atlético. Não, então, ele vai valorizar mais ainda o Atlético Mineiro. Não, então. O título Atlético vai ser. E aí pede uma final de Libertadores pro atual campeão, que você vai pegar o Palmeiras. É um time qualquer, investimento. Acabou de reeleger a nova presidenta aí, que também tem a moeda, bota lá também. Mais bala na agulha. É. E aí, você olha os jogadores do Palmeiras, perdeu pra quem? Perdeu pro. Talvez seja hoje entre os 5 melhores goleiros do mundo. O Everton. Aí tem o Gustavo Gomes, o melhor zagueiro da América. Você tem ali o Felipe Melo, que tem um histórico internacional muito grande. O Rafael Veiga jogando muito. O Scarpa, que quando eu estava saindo no Fluminense, o próprio Flamengo queria. Todo mundo queria. O atrás do Dudu. Não perdeu para qualquer time, não. Então, um ano, se você fala assim, pô, não teve uma grande conquista, mas perdi a conquista para 2 caras que investiram também. Claro. Pesado. Começa a temporada toda. Não pode ser assim, foi ruim? Vamos dar a cabeça aos bois aqui. Não, manter o mesmo. Lógico que tem que sair um ou outro que a torcida não gosta, de zagueiros principalmente, né? Não, e renovar mesmo. Renovar, normal, é. normal. Como o Palmeiras também. Se o Vai Palmeiras não é trocar campeão, também. o Palmeiras já estava na lista hoje. Davidson, Não, mas Luiz eles vão Adriano. trocar, mesmo tem assim que vai trocar. renovar. Então não vejo como. Agora, esse negócio de ficar no sonho com Jesus, quem acompanha o futebol internacional sabe que o Benfica está em terceiro no grupo da Liga dos Campeões, o campeonato mais visto do mundo. Ele tem um jogo contra o Dinamo Kiev semana que vem. O Barcelona vai a Munique. O Barcelona perdendo ou empatando, ele só fazer o dever de casa, ele passa de grupo. E os clubes portugueses, normalmente, eles têm dificuldade de classificar para a Liga dos Campeões e passar de fase. E esse ano, os 3 de Portugal. É bem capaz de ter os passar. 3 nos oitavos. né? O Porto joga em casa, ganhando já tá. O Benfica joga em casa e o Sport que já passou. E no campeonato ele está 1 ponto atrás do líder. O Benfica está em terceiro atrás do líder, 1 ponto. Como é que o Jesus vai fazer isso e vai aparecer aqui em janeiro? Ô Vamp, e Bruno e Flávio, é o seguinte, que o Flamengo está atrás no treinador, todo mundo sabe. Pronto, essa... E não é brasileiro, mas não, então, que é um estrangeiro, tá bom. Também tudo isso tá batendo com as informações, porque agora, ou antes mesmo dele ser demitido, estava aberta a época das especulações. Algumas até têm indícios de acontecer, outras é delírio, né? Então o cara, vamos fazer uma proposta para o Guardiola, é delírio, né? Então esse é o pacote. Agora, 2 nomes são muito comentados. O Jorge Jesus, hoje, por exemplo, saiu uma informação que o Flamengo estaria já conversando com o agente do Jorge Jesus para saber da possibilidade de... Lembrando que o contrato dele lá termina só em maio. Mas não importa. Essa é uma notícia que chegou, né? E a outra é do Galhardo, que é um sonho aí de consumo de muitos clubes, inclusive clubes brasileiros. Então vamos nos fixar nesses 2 nomes, porque... Eu acho que se ele perder do Dinamo Kiev em casa e o Barcelona perder lá em Munique, aí ele balança. Então, e o Galhardo é outro nome. Então, vocês possível, acham que eles, tanto o Jesus como o Galhardo, pensam mais ou menos o que vocês falaram aqui? É um time bom, importante, milhões de torcedores no Brasil, tem grana no cofre, mas não está subindo. Ele está ou estagnado, ou, segundo o Flávio,
depois de alguns anos, está descendo um pouco. Vai ter que trocar, renovar, Então, mas vai ser eles forte do mesmo pensam, jeito. eles pensam isso antes de aceitar ou não? Se surgir um convite, porque pagar bem, vão pagar. Essa pergunta. A turma vem, o que é mais fácil, o Galhardo ou o Jorge O Jesus? professor, ontem eu saí daqui do Esporte de Discussão, né? Descendo ali, com o Flávio e tudo, aí eu fui pra União dos Operários, né? Que eu jogo minha bola lá de terça. E isso que você tá falando, terminou o rádio, a gente ficou falando sobre bola, né? A gente jogou o rádio, tava falando da vitória do Palmeiras. Do churrasco, né? No churrasco. Aí o cara falou assim, ó, aí o Em5 falou assim, Santista, né? Falou, tomara que eles tragam o Galhardo, 2,5 milhões por mês e uma multa de 30 milhões de dólares. Pro Galhardo perder 3 no Campeonato Carioca, eles querem mandar o Galhardo embora e ver o prejuízo que fica lá. Reza, Eles lembra estão que eles assim. estão pagando 7 técnicos. Então. Porque consta que o Flamengo está pagando 7 técnicos. Então, os caras brincando na roda, assim, tomara que eles tragam o Galhardo, 2,5 milhões de salário e 30 milhões de dólares de multa e começa o Campeonato Carioca, Madureira e Flamengo, primeiro jogo, 1-0 Madureira. Audax subiu, e lá em Angra, Audax e Flamengo. E lá em Angra, que o Audax agora tá em Angra, 1-1. Aí vai lá pra pegar o Nova Iguaçu e Nova Iguaçu, horário de verão, não tem mais horário de verão. 3 horas da tarde, Não 1-0. precisa não, viu? 40 graus, 40 graus, o cara fala assim, ó, não, esse cara não tá dando certo não, manda embora. O cara sai com 30 milhões de dólares e... O Domi ganhou. Eu com não a coisa duvido dessa. fazer isso, que o Domi Meu. foi eliminado com... Mas o que é mais E o fácil? Domi entrou com uma ação e quer tudo. Querendo esse Abordando tudo, né? esses dois nomes, que são os mais comentados. O que é mais fácil, a contratação? Galhardo, na sua opinião, ou Jorge Jesus? O Jorge Jesus fica mais fácil se ele perder, Se perder agora. do Kiev. Semana que vem a gente já vai Entendi. saber que é semana que vem, Sim. a rodada. Se perder, aí o Jesus pode aparecer aqui. É mais fácil. Que aí ele não vai querer ficar disputando o Campeonato Português e a torcida pegando no pé dele. Legal. E o Bruno? Eu concordo. Acho que nesse Nessa cenário, condição. se ele É. passar de fase na Champions Esquece. League, Esquece. aí ele vai até o fim da temporada e aí ele só viria pra cá no meio do ano e o Flamengo vai contratar um técnico pro início do ano. O Galhardo, assim, eu não conheço, claro, mas eu imagino que o Galhardo, se sair do River Plate, onde ele acaba de ser campeão argentino, onde está há 7 anos, e é um cara que jogou no campeão clube, agora, foi semana Semana Foi. passada. foi E é campeão. o único título que ele não tinha, né? Ele com- não com o tinha. River, né? Por incrível que Há um pareça, ele tempão. nunca tinha sido campeão argentino. Mas ele ganhou Libertadores, Copa Argentina, Copa Sul-Americana, Recopa, ganhou de tudo. Faltava o Campeonato Argentino que ele ganhou. É um cara que está lá há 7 anos, foi jogador do clube, é ídolo do clube e tem, claro, um poder grande no River Plate. Eu acho que ele só sairia do River, mesmo que o Flamengo possa pagar mais que o River paga. Eu imagino, por uma lógica, sem conhecer o Galhardo, que ele só sairia do River para ir para a Europa. Eu não vejo assim sentido na carreira, não na grana, mas na carreira ele trocar um gigante da Argentina por um gigante do Brasil. Eu acho que o passo à frente dele seria trabalhar no futebol europeu. E o técnico argentino tem mercado muito mais aberto no futebol europeu do que o técnico brasileiro. Nessa Então, linha, na tem tua a visão, o Jesus seria mais sim, fácil. se perder na Champions. É claro. Senão, eu acho que não vai vir nenhum dos dois em janeiro. Aí eles vão ter que correr atrás Aí de é o alguém. pepino, né? Aí eles vão ter Porque- que buscar alguém. Tô olhando aqui o Campeonato Argentino, o River foi campeão, aí segundo Talheres, Defesa e Justiça. Aí você que tá falando, Defesa e Justiça, Vélez Sarsfield. Boca tá um pouquinho atrás. Boca tá em sexto. Vai ser- Flávio, o que você pensa sobre isso? Eu nem ia abordar o assunto, porque me incomodaria muito falar sobre o Boca. Tá na maior pindaíba, empatou aí a torcida que eles... É verdade, uma grande torcida, empurrando do início até depois do jogo. Do início até depois do jogo. O que só reafirma aquela tese de que torcida embeleza o cenário, sem dúvida alguma, ajuda o cofre do clube, é verdade, incentiva os jogadores, mas se o time for uma pindaíba, não tem jeito. É. Flávio O Prado. Boca tem a final da Copa Argentina para tentar salvar tudo. Aí vai jogar contra o Tajeres ou contra o Godoy Cruz na final da Copa. Eu sempre falo, né? A torcida ganhasse o jogo, a China era campeã do mundo. E não me consta que ela seja. Capaz de nas contas do Mauro Beto arrumarem um título mundial para a China, né? Aqueles rolos que o Mauro faz, que o time que era campeão, Para com não era campeão, vira tudo, muda tudo. por favor. O primeiro título, o primeiro campeonato brasileiro muda de O data. Mauro Beto não está presente, É Flávio. por isso que eu estou aproveitando, senão ele fica gritando aí, fazendo Se por acaso ele ligar, não tem direito ao artigo Não, 14. ele me xinga sexta-feira. É, isso aí. Vanderlei, eu acho que não vem nenhum dos dois. Acho que não vem nenhum dos dois. Primeiro, eu duvido que o Jesus não saiba que se ele chegar aqui, ele vai ser refém de um time de 2019. Que Já 3 anos que depois. por acaso era o dele. É 3 anos Então, depois, vamos né? cobrar que ele repita aquilo que ele fez. Se ele for campeão brasileiro
com 89 pontos, pô, 2 a menos que da outra vez. Foi 91. 90 pontos. Até Vamos dizer a assim, pontuação vai ser contada. Pô, que incompetência. O cara, tá vendo? Já não é mais o mesmo e tal, não sei o quê. Se ele for vice da Libertadores, pô, não dá. Então, é muito difícil. Ele levou o time num patamar muito acima da média dele e muito acima da média do futebol brasileiro de um modo geral. Então, eu acho que ele não... se fosse ele, jamais voltaria ao Flamengo. Jamais. Eu acho que é um lugar que ele tem que aproveitar que ele é um ídolo, que ele está endeusado e tal, e não voltaria, porque eu acho que é um pepino que ele pode ter na vida dele, porque vão cobrar dele que ele fosse, ou que ele faça aquilo que ele fez da outra vez. Isso é praticamente impossível para qualquer treinador. E não estou falando em competência, estou falando uma série de fatores que casaram, deu tudo certo naquele momento, e é difícil repetir. Com relação ao Gallardo, realmente eu não vejo o menor sentido do Gallardo trocar o River pelo Flamengo. É andar de lado. E o Gallardo, pelo que eu sei, tem planos no exterior. É um cara conhecido. Quando Está sendo cogitado no Paris Saint-Germain? Não sei. No lugar do tá? Pochettino, né? Bom, quando o Guardiola foi perguntado da final da Libertadores, que ele ficou meio assim e tal, não sabia direito quando seria, quem jogaria, o que ele citou? Eu sei que o Gallardo ganhou mais um título na Argentina. Ou seja, é um cara que tem, pelo menos, o nome dele é conhecido lá fora. Pode, a qualquer momento, jogar ir para o futebol europeu. Teoricamente, ele vai ganhar menos. Talvez o Flamengo tenha a capacidade até de pagar mais do que algum time europeu. Não do que o Paris Saint-Germain, é óbvio, né? Mas aí é plano de carreira de cada um, né, Vanderlei? Se sou eu, não ando de lado. Se é para continuar na América, eu continuo onde eu estou, que eu conheço tudo, eu sei o nome de todo mundo, eu sei os defeitos e as virtudes. Eu não viria para um time importantíssimo do Brasil, mas ele está num time importantíssimo da América, da Argentina, e mais conhecido até do que o Flamengo lá fora. Isso aí. Não é entrar em polêmica, mas Boca e River são dois times que eles trabalham melhor a marca deles do que os times brasileiros. E não vejo o menor sentido. Ele provavelmente ganharia mais dinheiro no Flamengo, mas há momentos em que você tem que pensar na carreira como um todo. E eu acho que é melhor para ele ir para um time médio da Europa do que vir para o Flamengo. Porque ele começa alguma coisa com perspectiva e aqui pode acontecer aquilo que o Vampeta falou. 3 jogos no Campeonato Carioca, ele é mandado embora. Vai ter 30 milhões de euros no bolso? Vai. Mas aí é questão de opção de vida. Se é grana, ok. Se for plano de carreira, eu acho uma bobagem. Quando a gente fala assim, Flávio, os 30 milhões e os 2 milhões e meio, é que eles não sabem, não tem gestão nenhuma, assim, com plano. certeza, a multa seria altíssima. Para mandar embora. Então, e será que o Gallardo te interessa entrar nesse redemoinho? Não é melhor ele criar um plano de carreira para ele, pensar numa coisa maior? Como foi contratado o Renato? Vocês lembram? Saiu horas depois, pumba! A gente até, com uma pitada de ironia, brincou no programa. Falou assim, mas que velocidade impressionante. De surpresa. O Renato foi pego de surpresa. Não só o Renato, como o Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni tá no Morumbi, mandou dar treino, vai todo mundo para cá pro Morumbi. Lembra não? Quando o Crespo saiu. Quando o Crespo saiu. Se o Rogério demora um pouco para sair, ele encontra o Renato. E o Crespo também. O Crespo encontrou. Encontrou, tem foto dos dois juntos. Encontrou. Ele estava esvaziando o armário, o Rogério dá uma apressadinha. E foi tudo surpreendente, claro. Vocês sabem disso, tudo surpreendente. Agora, para que o Gallardo vai entrar numa parada no caso do Flamengo, vocês acham, estamos aqui jogando para cima, que o Flamengo já decidiu ontem a saída do Renato e menos de 24 horas depois, nós já estamos dentro desse prazo, anuncia um novo treinador, ou pelo fato de estarmos no final do ano praticamente, já está acabando o futebol mais algumas semanas, eles vão dar uma seguradinha e anuncia para janeiro. Ou antes mesmo de terminar esse ano, teremos um outro personagem sentado no banco de reservas do Flamengo. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas pode imaginar, talvez. Eu acho que ele não anuncia amanhã porque não tem. Assim, se o Jorge Jesus tivesse desempregado, fechado. Estaria já. O Renato saindo e ele chegando. E outra coisa, fica bem claro que não é nem um técnico brasileiro. Senão já estaria treinando hoje o time. Não é nem um técnico brasileiro. Talvez treinasse até ontem. Não é brasileiro. Fosse qualquer, você vai dizer, qualquer um brasileiro já estaria hoje. Teria aceitado. Talvez não o Cuca. Talvez, porque está com o Atlético, esperaria ganhar o título. O resto, qualquer um iria. Sim. Então, não é um técnico brasileiro. Quando é uma operação envolvendo exterior, demora um pouco mais. A gente lembra o negócio do Dome, foi mais demorado e tal. Então, fica bem claro isso. Ele vai primeiro, o Gallardo vai ouvir até por educação, o Jorge Jesus, essa história de terça-feira. Então, vai demorar um pouquinho e vai ser alguém de fora. E se for qualquer profissional, e é essa linha mesmo, do exterior,
ele se cerca de um bom contrato. Claro. Sim. Eu digo bom contrato financeiro, óbvio, mas com detalhes, né? Eu lembro bem do E Luxemburgo. tem que fazer isso mesmo. Eu lembro bem, né, do Luxemburgo quando ele falou, depois daquela passagem na Espanha, que entre as diferenças, né, que ele entendeu que cometeu, o staff cometeu algum erro, foi o contrato. O contrato dele tinha meia dúzia de páginas, por exemplo, e do Capello tinha centenas. Sim. Certo? Então, só por aí já tem uma diferença, né? E isso tem peso, não é, Vamp? Lógico que tem, né? Agora, assim, eu fico olhando assim, o Flamengo fica pensando só em treinadores estrangeiros, né? Brasileiro não serve mais nenhum pra eles, Não. né? E eu acho que se o Abel sair do Palmeiras, também vai ser nessa linha. Não acredito que venha um técnico Então, isso Digo mais, se significa, o Cuca professor, sair do Atlético, também duvido que ele isso contrate significa, técnico professor, que Dorival, Abel Braga, Fernando Diniz, Guto Ferreira... Poderão ir para outros clubes, segundo o Flávio. Aí eu acho que eles tem caras competentes aqui, mas eles tomam. Talvez não tenham culpa, mas por causa desse sistema que a gente está falando aqui. Então a gente pode falar eles assim tomam que Palmeiras, cuidado com a Atlético imagem Mineiro deles. e Flamengo, a não prioridade trabalham é mais com estrangeiro. treinadores brasileiros. Acho muito difícil a curto prazo. Assim, Muito e eu acho que isso é porque o treinador brasileiro, estava falando aqui, ele toma muito pouco, até por esse sistema maluco que a gente fala aqui, ele se desgasta muito rápido. Ele toma pouco cuidado com a própria imagem, assim. Ele sai de um, pega o outro, sai de um, pega o outro. E aí, mesmo que o trabalho não seja tão ruim, o que fica? Ele não deu certo naquele. Não deu certo nesse, não deu certo naquele outro. E aí começa a ficar uma imagem desgastada. Tem cara que tem 3 anos na Série A e tem um desgaste de 10, porque Esse já caso passou que em você está 6 falando, times. esse caso, essa linha que você está falando, há exceções, por exemplo. Roger Machado. Não, sai até estando bem. Sim. Sim. Mancini. Sim. E a Mancini, exceção, por exemplo. Vanderlei, Ele estava bem Saiu no do América. América para ser agora rebaixado é no o o Grêmio. Guto já fez isso Entendeu? também. Aí mas é a o tua história. Mancini poderia terminar o ano assim. Entendo, tem a parte financeira, com certeza. É lógico. Sim, mas pesou. assim, o Mancini ele poderia terminar o ano. Salvaram- Nossa, o Mancini levou o América para Libertadores, ele tá valorizado. Mas também ele deve terminar. Pô, o Mancini caiu com o Grêmio.